Uma boa noite a todos. Como vocês perceberam, nós não conseguimos realizar a nossa live do Salmo 76 e juntamente com o culto de oração. Eu pensei de gravar então o estudo, pelo menos, do Salmo 76 e subir o vídeo para o YouTube e enviar o link. E é isso que nós vamos fazer então. Vamos orar inicialmente, vamos pelo menos ter a porção da palavra de Deus que nós iríamos degustar juntos, ao vivo, mas nós faremos isso de forma gravada. Vamos gravar o que nós iríamos estudar hoje. Vocês vão perceber que a qualidade do som vai estar melhor, a imagem vai estar melhor, porque gravado do celular é melhor. E ao vivo eu não consigo gravar do celular, porque existe um número mínimo de assinantes do canal para o YouTube poder liberar gravação ao vivo do celular. Chegou a ser 10 mil assinantes para se gravar ao vivo. Aí o YouTube conseguiu baixar para 1.000, mas tem aplicativos que conseguem a partir de 100. E a gente está por volta de 78 assinantes. Eu acho que nós vamos conseguir passar a usar o celular quando a gente conseguir esses 100 assinantes. Então, nos ajude a chegarmos aos 100, que vai melhorar a qualidade do nosso culto online. Tá bom, queridos? Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos por esse tempo agora que nós iremos ler, ó Deus, a tua palavra, que o Senhor nos instrua através do teu Santo Espírito, ó Pai. Estamos felizes porque podemos ter esse tempo junto com o Senhor, junto com os irmãos, mesmo que seja uma mensagem gravada, mas é a tua palavra que está sendo lida. E a tua palavra, Senhor Deus, ela é mais atual do que o jornal que será impresso amanhã. Então não tem nenhum problema da gente gravar essa mensagem e compartilhar com os nossos queridos irmãos. Muito obrigado, Senhor, ser conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 76, ele tem como seu fundo histórico, bem provavelmente, a conquista da cidade dos Jebuseus, que já havia sido chamado de Salém, e posteriormente passou a ser chamada Jerusalém, quando Davi, ao ser proclamado rei em Israel, ele convocou os seus soldados e decidiu tomar a cidade dos Jebuseus. E os Jebuseus foram muito arrogantes em relação a essa determinação de Davi. Eles disseram para Davi que Davi, de forma alguma, conseguiria penetrar as muralhas das cidades dos Jebuseus, da cidade fortificada, Ali havia uma muralha praticamente impenetrável. Então, no alto da arrogância deles, eles disseram para Davi: os cegos e os coxos, os paralíticos, é quem vão impedir você de entrar, nem tente. Tentaram humilhar Davi. E esse salmo ele é escrito como um salmo de celebração, pois exatamente o que aconteceu foi a derrota dos jebuseus ali e a conquista permanente da cidade, que já havia sido chamada de Salém, que nessa época era chamada de Jebu, e a partir de então chamada da cidade de Davi, e posteriormente conhecida como Jerusalém, cidade de paz. E vamos então, depois dessa breve abordagem sobre o possível fundo histórico, e se os irmãos podem ler em 2 Samuel, capítulo 5, trata-se desse dia, da conquista dessa cidade, tá bom? 2 Samuel, capítulo 5. Diz assim o texto sagrado, essa linda poesia, essa música linda de celebração de conquista. Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém e a sua morada em Sião. Então, esses dois primeiros versículos falam realmente de como o nome de Deus era conhecido, como o nome de Deus era assombroso, como o nome de Deus causava pânico nos inimigos, como o nome de Deus era forte dentre o seu povo e trazia confiança. Dizendo já que a cidade do Senhor agora era Salém, que depois se tornou cidade de Davi e posteriormente Jerusalém. Que Deus realmente tinha dado
a força para Davi e seus exércitos para tomar essa cidade. Então é a força de Deus sendo manifestada, é o nome de Deus sendo exaltado. Não há ninguém que consiga deter Deus nos seus propósitos, nas suas determinações. Ali ele quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e os instrumentos de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso do que os montes de despojo. Então o Senhor, ele caracteriza a sua vitória de maneira definitiva, e nada que se possa trazer de despojo de uma guerra, por mais que sejam fortunas e fortunas, por mais que sejam milhões em ouro, prata, escravos, cavalos, tudo isso que era trazido como um prêmio de guerra, né? O despojo praticamente é um prêmio de guerra, onde as pessoas travavam as batalhas e o exército vencedor assaltava as cidades, os outros exércitos, e trazia consigo, né, os animais, mulheres, escravos, joias, ouro, prata. Então a Bíblia está dizendo para nós, no Salmo 76, através dessa linda poesia, que nada se compara com aquilo que caracteriza a vitória do Senhor. Quando o Senhor determina a vitória, é uma vitória definitiva, é uma vitória que traz o gozo, a paz, a alegria permanente. Nada pode ser comparada com essa vitória que Deus dá. Como não lembrar da vitória de Jesus Cristo através de sua cruz, que venceu definitivamente o pecado, trouxe a solução da nossa perdição, do nosso afastamento de Deus. Ele resolveu de maneira definitiva, e nada que se possa conquistar, acumular, pode ser comparado com essa vitória definitiva de Jesus Cristo na cruz em perdão dos nossos pecados. Os valentes foram saqueados, dormiram seu último sono, nenhum dos homens corajosos pôde reagir. Ó Deus de Jacó, diante da tua repreensão, cavaleiros e cavalos ficaram paralisados. O Deus de Jacó é o Deus da aliança, é o Deus que fez a aliança com Abraão, é o Deus que convocou Moisés para libertar o povo do Egito. Imaginem, né, a nação de Israel atravessando o Mar Vermelho, Faraó e o seu exército vindo atrás, vindo às paredes que eram formadas por água, porque Deus havia separado as águas, e de repente, assim que o povo de Israel passou, aquilo se fechou. Imagina a reação deles vendo aquilo se fechar. Como que pode o homem querer superar a Deus, querer questionar ao Senhor, querer duvidar, querer brigar contra o Senhor? Deus, ele paralisa as tentativas dos homens de quererem viver sem o reconhecimento de toda a criação, de toda a magnitude, de toda a maravilha que é o nosso Senhor. Os homens sentem-se paralisados porque chegará um dia que eles terão que enfrentar a morte, e enfrentando a morte, eles verão que todas as justificativas que eles deram até então para não acreditar em Deus, pouco valerá, pois a morte é certa e o destino que os aguarda agora é incerto, pois não confiaram no Autor da vida, no Criador de todas as coisas. Isso paralisa um homem. Somente tu és tremendo, versículo 7. Quem poderá permanecer na tua presença quando estiveres irado? Aqueles que não têm a ira de Deus retirada sobre as suas vidas, não há como existir. Não há como ter paz perene, verdadeira, constante. Porque o homem diante de Deus, o homem que ainda não teve Jesus como seu Salvador, que não teve seus pecados perdoados, este homem diante de Deus é um homem que está debaixo da ira de Deus. E quem consegue permanecer diante de Deus debaixo de sua ira? Que não teve ainda os seus pecados perdoados, como vai ficar diante de um Deus santo,
de um Deus que não há a menor variação no caráter, um Deus que é impossível que ele minta, um Deus todo-poderoso. Impossível. Versículo 8. Fizeste ouvir dos céus teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Lembra, né, no Monte Sinai, quando Deus determinou a lei e passou para Moisés, e aquele monte estremecia devido aos trovões, e quem tocasse naquele monte seria morto, porque ali estava o poder de Deus. E nós temos hoje a palavra de Deus, que são os caminhos retos e justos do Senhor para nós. Isso é precioso para nós, e vivermos sem esse justo, verdadeiro caminho é um perigo de morte para nós. Nós precisamos confiar e caminhar de acordo com esses juízos, com esses conselhos, com a palavra que gera vida, que é a Sagrada Escritura. Versículo 9. Quando Deus se levantou para julgar, para salvar todos os humildes da terra. Então, quando Deus ele manifestou os seus juízos para abençoar aqueles que eram oprimidos, primeiramente o seu próprio povo, que era oprimido no Egito, retirado de lá para brilhar a sua glória, para ser testemunho da sua força, do seu poder. Posteriormente, Deus julgou a nação de Israel, a nação escolhida. Ele julgou principalmente pelo abandono à misericórdia, ao amor. Você lê os profetas, você lê praticamente todos os livros da Bíblia e você verá como Deus se ira em relação à ganância, à busca desenfreada pela riqueza, sem se preocupar em trazer equidade, justiça à terra. Não é errado você ter suas conquistas, usufruir do fruto do seu trabalho, mas se você não tem um olhar para os lados, olhando para aqueles que necessitam, a sua vida não está completa. Ainda pesa sobre você uma questão de Deus para contigo. E a pergunta é, por que você não consegue abençoar o outro com aquilo que você conquista? Há coisas que podemos fazer e devemos fazer. E essas coisas não permitem que nós tenhamos uma vida plena com o Senhor. Enquanto nós acreditarmos que a Bíblia, o nosso relacionamento com Deus é apenas vertical, nós não teremos uma experiência completa com Deus. Porque este salmo, diversos outros salmos, os profetas do Senhor, todos eles levantam essa questão sobre Deus julgar, Deus punir aqueles que oprimem e aqueles que não fazem justiça. O Antigo Testamento frisa muito bem os órfãos e as viúvas, os estrangeiros, pessoas que não tinham a menor condição de se protegerem, pessoas que não tinham a menor condição de falarem por si mesmo. Eles precisavam de alguém falando por eles, de alguém que os auxiliasse, de alguém que compartilhasse. Então aqui Deus ele vem do céu e com seus juízos para nos mostrar que nós devemos ter o olhar de misericórdia. Foi assim com a lei. A lei determinava que durante uma colheita não era permitido tirar todos os frutos das árvores, que era para ficar para trás, e nem também os que caíam no chão não eram para ser colhidos, porque era para ficar para aqueles que não tinham condição de plantar, que estavam em situação vulnerável, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, que eles pudessem se alimentar dessa plantação, desses frutos que sobrejavam. Então a gente tem que ter esse olhar de misericórdia, porque Deus ele se ira quando a ganância é desenfreada, quando a ambição ela é cega e quando o ser humano não olha para os lados, não tem misericórdia. Fazei votos ao Senhor, vosso Deus, e cumpri-os, todos os que vivem ao seu redor. Tragam dádivas àqueles que devem ser temido. E termina no versículo 12. Ele quebra o desejo dos príncipes, é temido pelos reis da terra. Aqui o último versículo diz que os mais poderosos que já existiram nesse planeta, todos eles são incapazes de ter toda a glória, todo o louvor,
todo o reconhecimento, toda a grandeza que Deus tem. E eles um dia estarão diante do Senhor, aterrorizados, pois serão julgados segundo as suas obras, serão julgados de acordo com os retos juízos do Senhor, e aqueles que não perceberam, irão perceber de forma tardia que não valeu nada a arrogância, que não valeu nada todo o poder e toda a riqueza. E deixei o versículo 11 por último, para nos lembrar que Deus, Ele é digno de ser-lhe tributado louvor. A nossa vida tem que estar diante do Senhor, entregue ao Senhor como uma oferta agradável. Nós somos do Senhor, nós somos comprados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Era muito sério no Antigo Testamento a questão de se fazer um voto a Deus e não se cumprir. A quebra de um voto, o nazireu, por exemplo, ele tinha que nunca, jamais raspar os pelos do corpo, o cabelo, a barba, não podia ter contato com álcool, e aquilo tinha um determinado tempo, e se ele descumprisse aquele voto, ele poderia, como muitas vezes até morreu. Sansão descumpriu o seu voto, e você viu as consequências na vida de Sansão. Nós não temos no Novo Testamento o voto como um princípio de relacionamento com Deus, muito menos como uma barganha com Deus. Deus, farei isso, isso e isso, as famosas promessas, né? E se eu cumprir, o Senhor me dá. Não, gente, ao contrário, Deus já nos deu tudo o que precisávamos. E hoje nós devotamos a nossa vida ao Senhor por gratidão, e não para se obter alguma coisa. O Senhor já nos trouxe novamente para perto dele, ele nos chamou através da adoção para sermos os seus filhos através de Jesus. Hoje, a gratidão nos impulsiona a vivermos para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somos do Senhor. Os votos que fazemos é termos diante de Deus uma vida libada, uma vida excelente, uma vida que busque a honestidade, que busque a misericórdia, que busque falar as palavras que edifiquem os outros, que busquem uma vida que realmente demonstre que nós pertencemos a um Deus de amor, e isso por gratidão. Essa é a nossa devoção, por tudo aquilo que Ele já fez por nós e faz todos os dias por nós. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez eu peço perdão por não ter conseguido realizar a live ao vivo. Houve algum problema de comunicação com o YouTube. Não é a internet. Eu chequei a internet, está tudo ok. Vamos ver se ao longo da semana esse problema é sanado. Se não, na próxima terça-feira, eu farei pela página da igreja no Facebook, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado, um forte abraço e que o Senhor possa guiar as nossas vidas em devoção a Ele. Fiquem com Deus.